Atenção, família Encontro com Cristo, para o top de 5 segundos. Desde o dia 8 de maio deste ano, Varginha está sob estado de emergência em saúde pública devido ao aumento da ocorrência de casos de gripe, resfriados e síndromes respiratórias mais graves. A circulação do rinovírus, vírus sincicial respiratório, Covid-19 e influenza tem provocado a alta na procura por atendimento em unidades básicas de saúde e na UPA. Por isso, é importante reforçar a necessidade de vacinação, principalmente para as crianças. A repórter Viviane Silva tem mais informações. Minas Gerais registra um aumento expressivo da síndrome respiratória aguda grave, devido ao tempo frio, seco e também à circulação dos principais vírus, de influenza sincicial e também da Covid. Varginha já lançou um decreto de emergência no dia 8 de maio. E a gente vai conversar agora com o secretário de Saúde, Heron Ataíde, para falar para a gente o que já tem sido feito e como é que está a situação do município nessas considerações desse aumento dessas síndromes respiratórias. Exatamente, nós estamos vivendo um período agora do inverno, ambientes mais fechados, circulação de vários vírus, como você bem colocou, e o decreto foi emitido no dia 8 de maio, a gente deu tempo para o município se organizar, fazer as contratações temporárias, a gente continua com as nomeações do concurso, mas essas contratações permitem que nós tenhamos, tanto na UPA, quanto no Hospital Bom Pastor e nas unidades de saúde de horário estendido, profissionais para atender os casos de síndromes respiratórias. E vocês conseguiram, então, se organizar, já houve contratação de pessoal e uma coisa importante também é a aquisição de insumos de uma forma mais fácil, porque a gente sabe que aumenta muito aí a procura pelo atendimento. Exato, com o decreto nos permite, além da contratação a gente faz um plano de trabalho, a contratação de pessoal, aquisição de insumos também, e a gente tem contrapartida estadual e federal, ou seja, vem recursos também do governo estadual e federal para não onerar tanto o município. Secretário, e como é que está a situação aqui de Varginha? Tem pessoas internadas? Já teve algum caso grave que veio a óbito? Como é que está essa situação relacionada a essas síndromes gripais? Em relação às síndromes gripais, hoje, dia 10 de junho, nós já tivemos aí registrados 6 óbitos por conta de associação com síndrome respiratória aguda grave de internação. São pacientes, pessoas mais idosas ou então o que a gente chama de comorbidades. A gente lamenta pelos familiares e tem feito um trabalho para prevenir, para garantir assistência, Então, nós fortalecemos as nossas 4 unidades estendidas, Barcelona, Girassol Pinheiros, o Imaculada e também a unidade do Novo Tempo, com o profissional médico à tarde e à noite para atender exclusivamente síndromes respiratórias, atendimento de demanda espontânea e vacinação também, que é importante para poder prevenir. Nós estamos com a campanha da multivacinação para as crianças e adolescentes. Nós temos aí, além da campanha da multivacinação, a vacina da influenza, a vacina da Covid, A Covid ainda tem afetado principalmente os idosos, então a gente reforça a vacinação. E importante falar da vacinação é que sempre o grupo prioritário, a cobertura fica sempre abaixo, está ficando abaixo pela falta da procura dessas pessoas, idosos, crianças. Então é importante a conscientização, porque a vacinação ela previne, que a doença avance para uma situação mais grave. Exatamente. Na vacinação nós estamos com a cobertura em média de 50% dos grupos prioritários, que são crianças menores de 5 anos, 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos acima de 60 anos e pessoas com, que a gente fala, com doenças respiratórias, cardíacas, que são os grupos que mais se agravam, geram a internação, que é a síndrome respiratória aguda grave, Gera uma pneumonia e pode complicar. Então é importante a vacinação, especialmente nesse grupo, e medidas de proteção. Nós estamos reforçando as medidas de proteção, manter os ambientes mais arejados, lavagem de mãos ou álcool gel, que é muita contaminação. Às vezes a pessoa
pessoa espirra, tosse na mão e depois cumprimenta outras pessoas, coça o olho, põe a mão na boca e tem a transmissão do vírus. E para aquelas pessoas que estão sintomáticas, né, que estão com gripe e precisam, não podem ficar de repouso em casa, que use máscara para evitar a contaminação das pessoas ao seu redor. E quando eu devo procurar, né, assistência médica? É uma boa pergunta, né? Então, a gente tem dois casos, né? Nós temos assistência médica para os casos mais leves, que aí você pode procurar qualquer unidade de saúde, e no horário noturno, né, que a gente vai até as 20 horas, essas 4 unidades. Então, quando tiver febre, dor de cabeça, mal-estar, tiver dor de garganta, esses casos mais leves, procurar a unidade de saúde aí do seu bairro. Agora, para procurar a UPA está tendo muito atendimento, né? Então a gente está pedindo à população para os casos mais graves, né? Quando já tem uma dificuldade de respirar e associado, febre alta, né? Por mais de 2 dias, além disso também dor no peito, um cansaço, uma sonolência excessiva, nesses sintomas procurar, né, a UPA ou então o pronto atendimento no Hospital Bom Pastor. A gente fala de vacinação, uma pessoa que está resfriada, que está com a gripe, na verdade com a gripe, né, com o vírus da gripe, ou sincicial, ou até mesmo Covid, ela pode vacinar, ou ela tem que esperar passar esses sintomas para vacinar, porque a gente apela para vacinação que já está correndo há um tempão, né, mas infelizmente as pessoas atrasam nesse processo. Sim, é uma outra boa pergunta também. Tá? Da vacinação, a gente começou no final do mês de março a campanha, né, a gente ainda, teoricamente, terminaria 30 de maio, mas enquanto o Estado ainda estiver enviando vacina, a gente está distribuindo para a população e sintomas mais leves, a princípio, não impede a vacinação, mas a gente reforça, né, a orientação de levar, junto com o documento de identidade, cartão de vacina, que vai ser avaliado cada caso aí, se pode ou não ser vacinado. Tá? Então, mesmo que tenha um sintoma mais leve, procure também a unidade de saúde, as nossas salas de vacinação, para ter orientação, tá? E principalmente as crianças. Vamos reforçar a vacinação nas crianças que têm a nossa mais baixa cobertura, né? Porque a gente está com mais dificuldade, e as que acabam agravando depois aí para casos da síndrome respiratória mais grave por complicações. Okay. Secretário, muito obrigado, viu, por suas informações. Viviane Silva para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Viviane. A imunização contra essas e outras doenças que ocorrem principalmente nas estações mais frias do ano deve ser realizada o quanto antes. Ainda estamos no outono e, por isso, a situação pode se agravar nos próximos meses com a chegada do inverno, cenário que pode favorecer ainda mais a circulação de vírus típicos desta época do ano. O governador Tarcísio de Freitas anunciou ontem 750 milhões de reais em investimentos para 26 municípios da região central do estado, incluindo obras em São Carlos, como o reservatório de águas pluviais da Vila Prado e a construção da UPA da Vila Neri. Durante a passagem pela região, o governador inaugurou ainda o Hospital Estadual Santa Rita da Providência de Deus e também uma escola. Nesta manhã, estreou também o ambulatório de oncologia da Santa Casa de São Carlos. Neste momento, o governador participa de entrega das obras de melhorias na rodovia Washington Luiz. Neste mês de junho, o Centro de Convivência do Idoso completa 10 anos de existência em Varginha. Desde que foi inaugurado, esse espaço de convivência tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida do público-alvo e, consequentemente, para a saúde física, mental e emocional. Ao celebrar a primeira década de funcionamento, o Centro de Convivência do Idoso segue cumprindo o seu papel de promover o envelhecimento ativo e saudável. O Centro de Convivência de Idosos, CCI, completa 10 anos de atuação em Varginha e se consolida como uma referência no município para a integração e valorização da pessoa idosa. Ele surgiu a partir de uma necessidade que foi constatada de que essa população idosa, cada vez ela aumenta mais, a expectativa de vida também tem ficado maior e eles estão ainda muito presos dentro de determinadas atividades da família. Então, um local, ele chama Centro de Convivência, onde esses idosos podem ir e se oferece diversos tipos de atividade. Estímulo à memória, estímulo à parte corporal, estímulo à parte artística
e, sobretudo, a possibilidade de convivência com outros idosos. Esse é o foco principal. E como você disse, eles são muito presos, né, a uma certa rotina, e esse centro, né, completando 10 anos é porque deu certo, tem público e com certeza está fazendo bem, né, para esses idosos. Deu certo, sim, e ele tem mostrado para a gente, eu tenho falado muito nisso, ele serve para a gente como uma espécie também de incubadora, porque o trabalho desenvolvido com os idosos, ele é desenvolvido em todas as nossas unidades, sobretudo nos CRAs. Então, se nós desenvolvemos ali uma atividade que dá certo, uma atividade de convivência, uma atividade de estímulo, uma atividade de esporte, a gente depois expande isso nos demais CRAs, o que faz com que a gente possa atingir um número cada vez maior de idosos. O secretário destaca que o Centro de Convivência de Idosos funciona como uma espécie de incubadora das atividades desenvolvidas pelo município para a população idosa, levando em consideração o perfil, os interesses e as necessidades desse público. Esses idosos que a gente recebe, ou eles deixaram o mercado de trabalho num determinado tempo, ou eles puderam aceder a um outro tipo de rendimento, mas como eu disse, o idoso mudou um pouco o perfil. Então hoje nós temos muitos idosos, sobretudo idosas, que acabam cuidando de netos, acabam sendo uma segunda fonte de renda para os próprios filhos, né? E eles então têm um outro tipo de atividade. Mas é interessante que no centro de convivência eles têm um momento deles serem eles próprios. Chegou o momento da vida, a gente diz assim, como a criança pensava só nela, agora o idoso também pode pensar nele, especificamente nele. O que é que eu posso fazer para mim, para ter uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida digna e uma vida ainda de prestador de serviço para aqueles que estão ao redor nosso. Mais do que um espaço de encontros, o CCI é um ambiente de acolhimento, escuta e expressão, onde os participantes têm a oportunidade de compartilhar experiências, desenvolver habilidades e fortalecer sua autoestima. Olha, o mais fácil é sempre procurar o CRAS da região. Procura o CRAS da região, se insere nos grupos de convivência da região, porque nós estamos agora, eu vou falar isso em público, o vargiense tem muita dificuldade para se deslocar, né? Porque as pessoas dessa faixa etária, elas já têm gratuidade nos ônibus. Então ele fica lá no Jardim Corsério, o pessoal diz, lá do outro lado da cidade. Não, ele fica dentro da cidade. Então as pessoas podem se dirigir lá, não precisa fazer inscrição, é só chegar. Agora eu aconselho passar no CRAS primeiro, fazer a sua inscrição no CRAS e o CRAS daí encaminha. O Centro de Convivência do Idoso atende pessoas a partir de 60 anos de idade, com foco naquelas em situação de vulnerabilidade. O espaço fica localizado à Praça Moacir Elisei, sem número, no bairro Jardim Corsetti, em anexo ao CRAS. O local funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Para mais detalhes sobre as vagas, as oficinas disponíveis ou como realizar a inscrição, entre em contato pelo telefone 3690-2751. Uma parceria entre a Prefeitura de Varginha e o Grupo Educacional Unis e a comunidade vai possibilitar a execução de um projeto de arquitetura paisagística para uma área verde localizada no bairro Boa Vista. A proposta foi desenvolvida através de um concurso disputado por equipes de alunos do curso de arquitetura. A CEMEA e o curso de Arquitetura e Urbanismo do Grupo Unis desenvolveram em parceria um projeto urbanístico para uma área verde localizada no bairro Parque Boa Vista, ao lado do Hospital Bom Pastor. A proposta tem como objetivo transformar o espaço em uma área de convivência e lazer que atenda às necessidades da comunidade local. E aí a gente trouxe a ideia para fazer a maratona, que é a charrete de projetos. Ela acontece anualmente aqui dentro do Unis. Ela tem esse nome charrete, muita gente acha, né? Fica curioso em saber o porquê. Esse nome surgiu lá na década no século XIX, e aí em Paris. Então lá os projetos de arquitetura eram desenvolvidos de forma rápida e eles eram recolhidos no último momento por uma charrete. Então esse nome ficou. E hoje as escolas de arquitetura adotam isso como uma
maratona de projeto. Aqui no Unis a gente faz ela uma vez por ano e os alunos vencedores são premiados. Então a gente achou interessante a ideia de jogar o Parque Boa Vista para ter esse primeiro projeto, né, surgisse ali da charrete. Então a gente teve a comunidade envolvida, veio o pessoal da CEMEA, né, fazer um briefing com a gente teve palestras de paisagismo urbano, né, para que os meninos tivessem essa noção de que é trabalhar com projeto público e urbano, e a gente teve também a comunidade aqui presente, passando para os meninos também as necessidades ali do bairro. Então a gente teve essa charrete, aconteceu no dia 22, foram 24 horas intensivas de projeto e dali saiu um ganhador. Desse projeto agora, que foi a ideia, o conceito, né? Porque em 24 horas é um tempo curto, mas para surgir mesmo a primeira ideia, a gente passa esse projeto para o escritório modelo e ele vai ser desenvolvido por uma equipe aqui dentro do Unis e ser entregue posteriormente à CEMEA e à Prefeitura para que no futuro a gente possa ver ele em prática. Então, tudo começou por meio da lei do Adote o Bem Público, que um grupo de munícipes nos contactou pedindo a adoção daquela área. E aí, quando nós fomos estudar, nós descobrimos que várias pessoas queriam adotar aquela área, querem usar aquela área, então, vários grupos importantes no nosso município. Então, o que a gente conversou com os munícipes mesmo, né? A gente falou assim, não, nós vamos fazer um projeto arquitetônico para atender todas as demandas e aí depois nós voltamos a conversar. Aí nisso nós procuramos o grupo Unis e eles de muito boa vontade aceitou, fizeram um concurso interno lá, que aí depois os professores do Unis vão explicar melhor para vocês. E aí teve a participação do grupo, do curso de arquitetura do Unis, então várias cabeças pensando, os alunos, né, os professores. E eles fizeram um projeto escutando a população. Eu fui lá também, a gente fez uma palestra, né, para incentivar os alunos, falar tudo que o pessoal tinha falado pra gente, que eles queriam na área, né, principalmente o poder da beleza, que a gente imagina que lá precisa ser um espaço contemplativo, né, por ser uma área de relevância na nossa cidade, pois está muito próxima ao Hospital Bom Pastor, né, que a área de oncologia atende todo o sul de Minas, então é um hospital muito importante, né, não só para Varginha, para toda a região. Então a gente tem uma área verde, um parque ali próximo ao hospital, será de grande valia para nossa cidade, toda a região, todos os assistidos ali do Hospital Bom Pastor, a comunidade do entorno. E o Unis fez isso para nós, né? Fez um projeto arquitetônico e agora esse projeto vai para o escritório modelo para continuar os trabalhos do Unis. O projeto foi desenvolvido levando em consideração as características da comunidade local e principalmente a proximidade com o Hospital Bom Pastor, referência regional no atendimento a pacientes oncológicos. Durante a charrete, os estudantes buscaram criar soluções urbanísticas e paisagísticas voltadas às necessidades dos moradores e dos usuários que frequentam a região. É uma área muito rica e que hoje ela está praticamente assim, não abandonada, mas né, a gente sabe que tem ali as pessoas que ao entorno do parque cuidam dessa área, né? Só que elas cuidam às vezes de uma forma incorreta. Né? Então a gente traz a CEMEA para nos ajudar a desenvolver um projeto para que a comunidade abrace também ele e consiga a gente, em parceria com eles, desenvolver algo mais dentro da legislação. Como está muito próximo ao Hospital Bom Pastor, a gente tem essa necessidade de abrir essa área para a comunidade, para que eles possam, né, tá ali o pessoal que vem de van, que vem fazer tratamento, que está guardando ali, né, o paciente, estar dentro de uma área verde, né, confortável dentro da cidade. Então a gente precisa criar esse ambiente para receber essas pessoas também. E fala para a gente finalizar sobre a importância desse projeto, né, principalmente para os estudantes. A gente sabe, né, que é um momento assim, é uma criação que vai dar retorno para a sociedade. Eu acho que faz toda a diferença para eles também trabalhar, né, como você disse, nesse projeto charrete e trazer um retorno aí para a sociedade num local tão especial, né, que é perto de um hospital. Com certeza. Quando a gente falou da área, né, então eles ficaram muito interessados. A gente esteve passeando lá na área, conhecendo presencialmente a área. E quando se fala desse impacto social, né, junto com o Hospital Bom Pastor, a gente tem ali também a igreja, né, que utiliza daquela área e tantas outras
pessoas envolvidas nesse projeto de plantio e na área eles ficaram muito interessados em participar. E é importante para nós, como curso de arquitetura, que os meninos se abram para o urbanismo, né? De transformar essas áreas espaços públicos. Então, para eles, isso no currículo deles também é muito importante. Essa modalidade de concurso charrete é uma maratona de projetos acadêmicos muito comuns em cursos de arquitetura e urbanismo, onde os estudantes trabalham em equipes para desenvolver um anteprojeto em um curto período de tempo, geralmente entre 12 a 24 horas, assim como ocorreu em Varginha. O Jornal Cidade fica por aqui. Para você, uma boa e abençoada noite, um excelente final de semana. Jornal da Tarde, apoio Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil.